Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre Reforma Protestante. No último vídeo falamos um pouquinho sobre os pré-reformadores, John Wycliffe e John Hus. E no vídeo de hoje temos mais uma dupla do contexto da Reforma, Lutero e Zwinglio. Então cola comigo para mais um vídeo de Reforma Protestante. Bom pessoal, para introduzir esse vídeo eu quero apenas ressaltar alguns detalhes do contexto que vamos abordar aqui da Reforma. Como vimos, a Reforma foi um processo que ela foi se construindo ao longo do tempo. Muitos outros tentaram empreender o que Lutero, e aqui no nosso vídeo Zwinglio, conseguiram fazer. Então, na situação de Lutero, por exemplo, nós temos muita questão política e econômica dos reinos alemães, dos estados alemães. E no caso de Zwinglio, temos muita questão da Confederação Suíça. Então nós vemos muita interferência política, econômica e social. Podemos assim dizer que a Reforma ela abrange todas as esferas da sociedade, não apenas a esfera religiosa. Lembrando que estamos falando de uma época daquela decadência eclesiástica, período das indulgências, um período de forte nacionalismo nos estados alemães, nos estados suíços. Então, tudo isso favoreceu para o contexto da Reforma. Para a gente começar falando de Lutero, a gente tem que ressaltar alguns pontos, como, por exemplo, a influência do humanismo no pensamento do reformador. Os próprios escritos de Hus e Wycliffe. Hus marcou muito a região da Boêmia, e essa influência de Hus chegou no tempo de Lutero, nos estados alemães, sem contar também toda uma questão política. Temos também a questão da imprensa, que serviu para difundir os escritos dos reformadores. Com certeza a imprensa ela foi importantíssima para a difusão dos ideais protestantes. A imprensa não foi criada na Europa, na verdade acredita-se que ela tenha sido criada na China, mas uma versão europeia, a versão de Gutenberg, teria sido essencial para todo o contexto da Reforma, principalmente na Reforma Alemã. Lutero nasceu no final do século XV, em 1483, na Alemanha, e aos 22 anos se tornou um monge agostiniano. Então, por isso não podemos concluir que Lutero, por estar dentro de uma ordem religiosa, ele tinha contato com as escrituras. Então Lutero ele tinha todo esse contato, todo esse estudo das escrituras. Sem contar também que Lutero ele começou a desenvolver uma carreira acadêmica. Lutero chegou ao título de doutor em teologia. Então, para esse cargo, para esse título, Lutero tinha que sim dominar as escrituras. Então Lutero era um acadêmico, era um religioso, era um homem assim, do grupo dos letrados. Lutero era um homem letrado de sua época. Bom, Lutero estava completamente relacionado à Universidade de Wittenberg, onde ali ele começou a lecionar, e ali a partir do seu espírito a gente tem conhecimento de que ele passou, a partir de uma questão individual, a ter um estudo concentrado na Epístola de Romanos. Então a gente pode ter a ideia de que o desenvolvimento do pensamento de Lutero, o pensamento reformador, por exemplo, as suas teses, elas começam a se desenvolver ao longo do tempo. A gente não pode ficar... claro que a data de 31 de outubro de 1517 foi importante, mas não nasceu de um dia para o outro, não foi ali que se iniciou o pensamento de Lutero. É uma coisa construída. Dentro desse contexto em que Lutero estava inserido ali como um acadêmico, como um monge agostiniano, a gente tem que ressaltar aquela questão das indulgências. O Papa Leão X estava angariando fundos para a construção, para terminar a obra da Basílica de São Pedro. E um dos recursos que a igreja usou para conseguir esses fundos foi as indulgências.
Então, na Alemanha, nos estados alemães, não foi diferente. Então, enviados do Papa, né, John Tetzel, por exemplo, é o que nós conhecemos como representante, de recolher as indulgências. Indulgências essas que também eram responsáveis por perdoar pecados, né, de parentes próximos. Né, era todo um mecanismo penitenciário da Igreja, também com essa função de arrecadar dinheiro. Então, essa ação está completamente relacionada com o próprio nacionalismo alemão. Muitos nobres viam essa ação como uma ação de exploração, de abuso de Roma em relação aos estados alemães. Lutero começou a desenvolver a sua doutrina da justificação pela fé, mas também começou a atacar as indulgências, até que aquele seu famoso ato, né, de pregar, né, as suas famosas 95 teses na porta da igreja da Universidade de Wittenberg. Só que a gente tem que saber aqui, temos que ter conhecimento de que não tem nada de revolucionário, não tem nada de dramático nessa ação de Lutero. Essa era uma forma comum de você, naquela época, levantar um debate. Lutero era acadêmico, Lutero era teólogo, então todas as suas proposições precisavam ser defendidas em um amplo debate. É isso que Lutero queria, debater com os doutores da igreja. Então não tem nada de revolucionário nessa ação de pregar as teses na igreja. Essa era a forma de você publicamente chamar alguém para um debate teológico. Então, a reforma de Lutero, ela se inicia. Claro, tem a questão individual de Lutero sobre seu desafio interno, seu desafio espiritual individual, mas ela também parte do contexto teológico dentro de um debate acadêmico, sem contar também todo esse contexto político, né, que fazia a Alemanha, os Estados alemães ferverem, né, de nacionalismo, né, em relação a Roma. Então, esses escritos de Lutero, essas teses de Lutero que atacavam as indulgências, atacavam outros abusos da igreja, também tinham todo um conteúdo teológico de volta às escrituras, isso é importante ressaltar, começou a ganhar cópias em latim e cópias em alemão. Como eu disse, a imprensa, que já era uma invenção que começava a ganhar espaço na Europa, foi importantíssimo para a difusão. Então, esses escritos de Lutero chegaram até Roma, né? Essas notícias elas foram chegando, foram se espalhando, né? Todo esse ataque, que é inicialmente teológico, para um debate acadêmico de Lutero, começou a ganhar fama, começou a reverberar além, né, da esfera acadêmica. Bom, de início, a postura da igreja para combater esses ataques de Lutero, né, toda essa sua ideia, essas suas teses, era deixar Lutero, né, sob jurisdição da ordem agostiniana. Como eu disse, Lutero era monge agostiniano. Então, de início, as primeiras ações foram que Lutero fosse, né, ali completamente julgado, resolvido pela jurisdição, né, da ordem agostiniana. Só que as suas teses, a sua influência foi crescendo. E aí que entra a questão política, né, para todo esse contexto da reforma. A dieta do Império, a reunião do Império, do Sacro Império Romano Germânico, iria se reunir em Augsburgo, né, uma das cidades alemãs. E essa reunião consistia, né, na reunião de diversos príncipes alemães e diversos eleitores alemães. Os eleitores eram príncipes, eram nobres, né, de antigas casas alemãs, né, que representavam esses estados alemães perante um imperador. Eles também tinham poder para eleger imperadores, em caso de troca de dinastia. Então, o império iria se reunir, né? E, a princípio, né, esse caso de Lutero teria que ser levado perante, né, a dieta do império em Augsburgo. Porém, antes de Lutero se apresentar diante, né, da dieta do império, Roma começou já a reagir, né, perante as afirmações,
do monge. Então o Papa ele expediu uma bula. A bula era um decreto papal, tinha esse nome porque ela tinha um selo. Esse selo representava a autoridade, do Papa sobre toda a cristandade. Então o Papa expediu, promulgou uma bula, que condenava, ou melhor, exigia que os escritos de Lutero fossem queimados e Lutero se retratasse perante a Dieta do Império e suas afirmações. Essa bula, depois de muito tempo, chegou às mãos de Lutero. E toda essa questão política, esse vai e vem, essa instabilidade. Então, nós temos aqui agora um aspecto simbólico do rompimento de Lutero com a Igreja. Lutero vai publicamente e queima essa bula. Isso simboliza o grande símbolo da cisão, de Lutero com a Igreja. Isso simboliza todo o rompimento. Lutero está definitivamente rompendo com a Igreja ao queimar a bula do Papa. Então, é exigido que Lutero comparecesse perante a Dieta do Império em Worms, para se retratar. Porém, Lutero nega se retratar. Ele vai até a Dieta, mas nega se retratar, pois ele não via erro em suas afirmações, em seus ataques, em suas teses. Com isso, tanto esse símbolo, toda essa ação de queimar a bula do Papa e essa negação de se retratar perante a Dieta do Império simbolizam e representam o rompimento com a Igreja e o rompimento com o Império, que eram os dois poderes, daquele contexto. O Império tinha amplo poder sobre os estados alemães e a Igreja era soberana no mundo ocidental. Lutero ele se nega a se retratar, como eu disse, e tem até algumas ações para tentarem capturar Lutero e tal, só que sob proteção de Frederico da Saxônia, um dos eleitores, um dos nobres dos estados alemães, decide sequestrar Lutero e levar para um exílio. Então ele se refugia em um castelo em Wartburg, onde ali ele passaria anos protegido, porque ele não sabia qual seria a reação da Igreja, do próprio Império. Lutero agora corria perigo, e a fama de Lutero de confrontar a Igreja, de romper, de atacar os abusos, a decadência e os erros da Igreja, toda essa fama de Lutero começou a crescer. Então Lutero teve seu exílio no castelo de Wartburg. Como eu disse, Lutero foi ganhando fama e começou a ganhar muitos seguidores, os famosos luteranos. E no seu exílio no castelo, Lutero começou talvez a maior obra de erudição da vida dele, que foi a tradução das escrituras para o alemão. Traduziu primeiro o Novo e depois o Velho Testamento. Essa obra ela não tem apenas importância litúrgica, pois agora nós tínhamos agora as escrituras para a língua alemã, mas ela também é uma obra-prima da própria literatura alemã. Lutero é visto até hoje como um pioneiro da literatura alemã. Então essa obra ela é de importância fenomenal, não só para o contexto da Reforma, mas para todo o contexto da história do Ocidente. Enquanto estava exilado, os seguidores de Lutero, alguns sob liderança de Philipp Melanchthon, um dos seguidores de Lutero, começaram a empreender ações mais radicais em relação às afirmações, à doutrina de Lutero. Por exemplo, nós tivemos em muitas aldeias, muitos estados alemães, casamentos entre clérigos, tivemos toda uma mudança litúrgica, a missa ela foi simplificada, mas o radicalismo e os exageros começaram também a aparecer. Por exemplo, haviam muitos ataques desses luteranos em algumas igrejas. Eles quebravam as imagens,
ações iconoclastas que nós chamamos. Então, todo esse radicalismo forçou Lutero a deixar o seu exílio para instruir melhor os seus seguidores. Então Lutero ele deixa o castelo de Wartburg e volta para o Wittenberg, para então liderar todo esse movimento dos luteranos. O nacionalismo alemão começou a se exaltar, começou a ficar mais tenso, mais forte, mais firme. E com isso começamos a ver, é possível, a partir dos escritos, ver muitas rebeliões camponesas surgindo em diversos estados alemães. Muitos desses seguidores, muitos desses rebeldes, desses revoltosos, eram ou oficialmente luteranos ou então pelo menos influenciados pelos escritos de Lutero. Lutero já começava a ser visto como um herói nacional contra os abusos de Roma. Então tivemos muitas rebeliões. Mas essas rebeliões elas não apenas ameaçaram a hierarquia de Roma. Ameaçaram também alguns nobres de alguns estados alemães. Então Lutero, que até um amplo debate se esses camponeses eram luteranos, se Lutero reconhecia eles como seus seguidores, tal. O que se sabe é que Lutero defendeu uma repressão, concordou com uma repressão por parte da nobreza em relação a esses revoltosos camponeses. Então, estima-se, os números divergem, não sabemos o número exato, mas há uma estimativa de 100 mil mortos, 100 mil camponeses mortos nessas rebeliões. Então, infelizmente, aí é um lado negro, um lado sombrio de Lutero. Lutero apoiou o massacre desses camponeses. E dentro desse contexto político, por exemplo, tivemos muitas reuniões do Império que foram importantes para a questão da reforma. Nessas reuniões, começou a ser discutida, por quê? Muitos nobres estavam se juntando, muitas casas alemãs estavam se juntando ao grupo dos luteranos. Então, essas reuniões, essas dietas, ora elas eram favoráveis aos luteranos, ora eram favoráveis aos romanos, vamos dizer assim, aos ortodoxos da Igreja Católica. Então, uma dessas medidas de repressão aos seguidores de Lutero gerou protestos de muitos príncipes, de muitos nobres alemães que apoiavam Lutero. Então, a partir desse protesto, que esses seguidores de Lutero ganham o nome pejorativo de protestantes, um nome dado por seus inimigos. Eles protestam, eles são os protestantes, estão protestando diante das nossas decisões. E esse nome foi pegando. E aí nós temos toda essa nomenclatura da Reforma Protestante nascendo a partir desses eventos. Dentro dessa dinâmica política que ora favorecia os protestantes, ora favorecia os católicos, Lutero começou a defender que era lícito, que era legítimo, que os luteranos pegassem armas para se defender. Então aí nasce uma liga protestante, uma liga política protestante conhecida como União de Esmalcalda. Aí nós temos uma marca, talvez uma consequência ruim da reforma, que são os conflitos religiosos. Estados católicos contra estados protestantes. Na Alemanha, esse conflito foi se intensificando. E Lutero, em seus escritos, afirmava a legitimidade desses exageros, dessas ações. Bom, diante disso, tivemos muitas confissões, muitos pactos entre esses estados alemães. Por exemplo, a Confissão de Augsburgo, que foi um documento que defendia os interesses protestantes. Então, diante dessas tensões entre estados católicos e estados protestantes, e todo o contexto da ameaça da cristandade. Por exemplo, Carlos V, que era o imperador na época, via com maus olhos a ascensão dos turcos otomanos que ameaçavam a cristandade latina. Então,
ele sabia da necessidade do apoio de todo e qualquer europeu. Então ele vai e media esses conflitos que estavam ocorrendo na Alemanha, e aí é firmada a Paz de Nuremberg. Essa paz foi um acordo entre católicos e protestantes que determinava que os protestantes poderiam, luteranos poderiam exercer a sua fé em seus estados. Essa fé seria respeitada desde que não houvesse esforços para expandir a fé protestante para outros territórios. Então, assim como nós tínhamos documentos que firmavam, que defendiam interesses protestantes, nós tínhamos documentos de negociações, de acordos entre católicos e protestantes. Lutero morreu em 1546, deixando um legado, praticamente marcou a história ocidental e hoje até lembrado de longe é o reformador mais famoso. Mas a reforma de Lutero não foi a única. Uma reforma paralela também se desenvolveu nos estados suíços, e é para lá que nós vamos agora. Segundo o historiador Justo Gonzalez, a reforma do suíço Ulrico Zwinglio, junto com todo o sentimento patriótico, com a influência do humanismo, essa reforma exerceu influências na esfera intelectual, política, religiosa, social e econômica. Assim como Lutero, Zwinglio nasceu no final do século XV e também iniciou uma vida acadêmica. Ele estudou na Universidade de Basileia, na Universidade de Berna, e chegou a ganhar o título de mestre em artes. Zwinglio também exerceu um sacerdócio, se tornou pároco de algumas aldeias, de algumas cidades da Confederação Suíça, até se ganhar o cargo de pároco da cidade de Zurique. Como o próprio nome deixa entender, a Confederação Suíça não era um estado unificado como nós temos hoje o país da Suíça. Era uma confederação, era uma liga, uma união de diversos estados suíços que se juntavam com interesses comuns. Eles não eram apenas amiguinhos, alguns conflitavam entre si, mas era uma confederação que por alguns interesses se juntavam. Então, Zwinglio sofreu muita influência do humanismo e começou a desenvolver as suas teses, as suas teorias. Então ele começou a atacar algumas práticas da Igreja Católica, como por exemplo as indulgências e o celibato. O Zwinglio não via base bíblica, base nas escrituras para o celibato. Então, assim como Lutero, como as afirmações de Lutero foram repercutindo, as afirmações de Zwinglio foram se espalhando, até que foi marcado um debate entre o representante de Roma e Zwinglio. Nesse debate, Zwinglio permaneceu firme diante da sua doutrina, do seu pensamento, acusando os erros da Igreja, e esse debate não resolveu essa questão. A Igreja orientou o Conselho da cidade de Zurique de afastar Zwinglio do seu posto de pároco, mas o Conselho da cidade de Zurique decidiu manter Zwinglio nesse cargo. Isso representa de forma muito clara a cisão, o rompimento de Zwinglio com Constança, que era o episcopado, que tinha jurisdição sobre Zurique. Constança, a mesma cidade em que se reuniu aquele concílio que condenou John Hus, como eu disse no vídeo passado. Então, essa ação política, assim como Lutero foi protegido por Frederico da Saxônia, Zwinglio foi protegido pelo conselho da cidade de Zurique. Essa ação representa e simboliza a cisão de Zwinglio com Constança e com Roma. Em comparação com a reforma de Lutero, o movimento reformista de Zwinglio é muito mais radical, pois Zwinglio negava tudo que não estava explicitamente nas Escrituras, enquanto a reforma de Lutero mantinha algumas tradições. Por exemplo, a ceia passou a ser oferecida nas duas espécies. Anteriormente,
A ceia ela era servida apenas com a espécie do pão. A espécie do vinho era exclusiva de reis, padres e alguns clérigos. Com esse movimento reformista de Zwinglio, a partir de Zurique, a ceia passou a ser servida em ambas espécies. Também temos a questão do casamento entre clérigos. Freiras, padres, monjas se casaram entre si, já que uma das acusações que Zwinglio tinha contra a igreja era a ilegitimidade do celibato. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico na época, tinha muitos conflitos com seu rival Francisco I da França. Então, esses conflitos começaram a reverberar dentro da Confederação Suíça e acabaram causando influências na reforma e todo o movimento de Zwinglio em Zurique. Diante do contexto reformador de Zwinglio e todas essas dinâmicas políticas, alguns estados suíços aderiram ao movimento de Zwinglio, se tornaram protestantes, e outros decidiram se tornar católicos. Dentro da Confederação Suíça ficou inevitável os conflitos entre esses estados. Então a Confederação Suíça se dividiu, até que dentro desses conflitos a cidade de Zurique foi atacada por um exército de alguns estados católicos, e Zwinglio, que tinha convicções de que era legítimo a luta armada para defender a causa protestante, assim como Lutero defendia, liderou a defesa da cidade e acabou morrendo em combate. Então nós vemos como que a reforma ela tem esses ideais positivos de o justo viverá pela fé, o ataque contra as indulgências, o ataque contra os abusos da igreja, o erro das igrejas, mas ela também teve alguns legados negativos, como os conflitos religiosos. Lutero e Zwinglio estavam errados ao afirmar a legitimidade da luta armada para defender ideais religiosos. Então, muito sangue foi derramado, inclusive, no nosso reformador Eurico Zwinglio. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu quero apenas fazer uma ponderação. A gente deve entender a reforma não como um contexto, não como um fenômeno homogêneo, mas sim como um fenômeno plural. Nós temos, na verdade, reformas. Temos, na verdade, movimentos reformistas. A reforma de Lutero ela é um fenômeno, é um acontecimento. A reforma de Zwinglio foi um acontecimento. A gente vai ver em outro vídeo que a reforma de Calvino foi um, de Menossimos foi outro. Então são fenômenos distintos. E por ser fenômenos distintos, nós temos que entender esses movimentos de forma independente. Então a gente tem que romper com essa ideia de que os reformadores eram simples aliados que estavam juntos contra a Igreja Católica. Não, pelo contrário, eles divergiam em muito. Só um exemplo aqui a respeito da ceia do Senhor. Lutero acreditava, estava mais próxima da transubstanciação, que era a doutrina da Igreja Católica, de que pão e vinho se transformavam literalmente na carne e sangue de Jesus. Já Zwinglio tinha uma visão mais simbólica. Para ele, ao Jesus dizer isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele quis dizer que pão e vinho representam seu corpo e sangue. E por causa de questões doutrinárias, esses grupos se odiavam, esses grupos se viraram inimigos. Então é muito mais complexo. Não dá para abordar tudo nesse vídeo, o vídeo já está extenso. Mas eu só queria fazer essa ponderação a respeito da complexidade e do pluralismo do contexto da reforma. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, até o próximo vídeo sobre reforma. Temos ainda mais 2 reformadores para serem explorados aqui no canal. Então é isso, tenha uma boa semana, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!